E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da SPW, eu sou o Gui. E galera, recentemente aí nós tivemos o maior pay-per-view do ano da AEW, que é o All In, que aconteceu no Texas. E eu falo pra vocês aqui que esse pay-per-view aí tá concorrendo pra melhor pay-per-view do ano. Eu particularmente gostei bastante. E é claro, meus amigos, como todo pay-per-view ele não é perfeito, ele não é 100%, eu também tenho as minhas críticas pra poder falar pra vocês. E é claro, a AEW como sempre lotou seu card com uma porrada de lutas, algumas lutas que faziam bastante sentido e outras nem tanto, mas eu garanto pra vocês que foram lutas de qualidade. E é claro, na minha opinião, terminou da melhor forma possível e é claro, da forma correta. Então galera, vamos parar de perder tempo e vamos para a análise sincera do All In no Texas de 2025. E antes da gente ir para o nosso card principal, nós vamos para o Buy-In, que é o pre-show, é o kickoff da AEW. Nós tivemos aí um total de 3 lutas no card, e eu não sei se vocês viram, mas pelo menos aí uma delas me interessou bastante. E a primeira luta da noite nós vimos aí uma 8-Man Tag Team Match, onde os Sons of Texas, o time de Dustin Rhodes, Marshall Von Erich, Ross Von Erich e Sammy Guevara venceram o Shane Taylor Promotions, o time de Shane Taylor, Lee Moriarty, Carly Bravo e Captain Shane Dean. E na segunda luta da noite nós tivemos também uma 8-Man Tag Team Match, o time de Big Boom AJ, Kyle O'Reilly, Hologram e Tomohiro Ishii, que venceram o time de Hechicero, Lance Archer, Rocky Romero e Trent Barreta. Já na nossa terceira e última luta do Buy-In, nós tivemos uma Tag Team Match, uma luta do time de FTR, Cash Wheeler e Dax Harwood contra os Outrunners, o time de Truth Magnum e Turbo Floyd. E por mais que esses dois times não tenham feito a mesma ótima luta que eles fizeram no Collision, essa luta ela também foi muito boa. Eu tô gostando bastante dessa tag team dos Outrunners, e se a AEW der a oportunidade certa pra eles, com certeza eles vão saber capitalizar. E é aquilo, pra eles poderem capitalizar, eles precisam de vitórias, ao invés de ficar só perdendo lutas. E em relação ao FTR, bom, eles são a melhor tag team do mundo, é só ver as lutas que eles fizeram aí com os Outrunners pra vocês terem uma ideia. E com certeza a AEW vai ter grandes planos pro FTR daqui pra frente, principalmente aí com o retorno do Edge e ele se aliando ao Christian, então tá indo pelo caminho certo. E os Outrunners, por favor, AEW, não cague essa tag team, por favor. Até porque a divisão de tag team não tá lá essas coisas e vocês não podem se dar o luxo de queimar mais outra tag team. Sendo assim, o FTR saem dessa luta como os grandes vencedores. E agora, meus amigos, nós vamos para o que interessa, que é o main card do show do All In. Então nós vamos começar com uma Trios Match, valendo aí o AEW World Trios Championship. O The Ops, o time de Katsuyori Shibata, Powerhouse Hobbs e Samoa Joe vão definir os seus cinturões contra os Death Riders, o time de Claudio Castagnoli, Wheeler Yuta e Gabe Kidd. E bom galera, eu já vou falar a real pra vocês, essa luta definitivamente não precisava estar no card. Ela praticamente já gastou 15 minutos aí do tempo de vocês pra praticamente nada. Foi uma luta ok? Foi, mas ela praticamente só serviu para tirar o Samoa Joe da equação no main event de hoje. O início foi bastante quente e físico, mas a ação acabou diminuindo na parte intermediária. O Katsuyori Shibata e o Gabe Kidd trocaram aí algumas farpas e o Samoa Joe se destacou sem esforço ao golpear o Wheeler Yuta no ringue. E o Powerhouse Hobbs e o Claudio Castagnoli demonstraram aí força pra caramba e energia durante toda a luta. Infelizmente, a plateia estava morta durante bastante tempo e ela só foi retornar algumas lutas depois. No final, nós vimos Samoa Joe conseguindo vitória para o seu time e retendo os cinturões de trios da AEW com um magnífico, um lindo, um maravilhoso Muscle Buster. E após a luta, os Death Riders não aceitaram o resultado e atacaram todos os membros do The Ops, atacando o Samoa Joe de uma forma brutal e tirando ele de jogo. Ou seja, ele já não vai ser um grande fator que possa interferir no main event. E outra coisa que eu também não entendi foi porque o Hook não apareceu nessa luta. Ele apareceu aí no Double or Nothing, meio que puto com The Ops, por eles terem substituído ele como campeão. E agora vai ser um pouco curioso ver como é que a AEW vai conseguir sair dessa enrascada, porque você tem o Katsuyori Shibata, você tem o Powerhouse Hobbs, mas você não tem mais o Samoa Joe, que provavelmente vai ficar de fora durante um tempo.
Então o certo seria trazer o Hulk de volta e meio que assumindo aí o papel do Samoa Joe. Mas vai ficar um pouco estranho, porque da última vez que ele apareceu na programação, ele meio que não estava satisfeito com o grupo. Agora só nos resta saber como a AEW vai se sair desse problema. Sendo assim, o The Ops retém os cinturões de trios. Agora nós vamos para o Casino Gauntlet Match masculino, e quem vencer essa luta vai receber uma futura chance pelo cinturão mundial da AEW. E eu gosto bastante dessa luta do Gauntlet Match que a AEW resolveu criar para esse evento. Eles já utilizam há alguns anos e lembra bastante a Aztec Warfare do Lucha Underground. E eu acho que é um tipo de luta que precisa ter todo ano no All-In, como teve aí nos anos anteriores. Mas uma grande crítica que eu preciso fazer aqui é que, infelizmente, a execução desse ano não foi uma das melhores. Bom, começando pelo tempo que os lutadores estavam entrando no ringue. Eu não sei se vocês perceberam, mas toda vez que a gente esperava um novo lutador entrar na Gauntlet Match, parecia que demoravam uns mais e outros menos. Meio que 45 segundos 90 segundos outros. Teve alguns que pareceu que demoravam 3 minutos, e eu sinceramente eu fiquei sem entender se aquilo era realmente para acontecer. Aí teve uma coisa na mesa dos comentaristas que eles ficaram falando ali mais de uma vez, é que o tempo para cada entrada de um lutador não era igual ao outro, ou seja, um poderia demorar mais, outro poderia demorar menos. E talvez para explicar de uma forma para vocês que vocês possam entender, é que um lutador entrava, fazia os spots dele, fazia os moves dele, depois ele saía, ficava do lado de fora, tinha aqueles sleeping spots, que são aqueles momentos que o lutador fica do lado de fora, fica esperando ali, coloca a cabecinha ali do lado de fora e fica percebendo ali o momento que ele tem que entrar para poder executar o move e sair de novo. E eu percebi que tinha muito, mas muito lutador do lado de fora, enquanto 2, 3 lutadores ficavam no ringue, aí saía 2, entrava 2, saía 1, entrava 1 e ficava um monte de gente ali em volta sem fazer praticamente nada. E eles não se davam nem ao trabalho de brigar do lado de fora. Eles ficavam ali deitados, meio que esperando ali o momento deles entrarem. Eles entravam, faziam o que eles tinham que fazer e ficavam do lado de fora de novo esperando entrar de novo. E a contagem desse tempo ele não foi certinho porque um lutador ia lá, fazia o que ele tinha que fazer, o spot que ele tinha que fazer, uns demoravam mais, outros demoravam menos. E isso meio que explica por que a entrada de cada lutador, de um era mais demorada e de outro era menos demorada. Você chegava pro lutador, você explicava pra ele, bom, você vai fazer o golpe A, golpe B e golpe C. Beleza, fez todos esses golpes, participou de todos esses spots, beleza, vamos lançar o próximo lutador. O próximo lutador entrou, fez o spot A, spot B, spot C, fez tudo certinho, beleza, vamos mandar o outro lutador. E foi praticamente isso. Por isso que nem todo o tempo era certo para cada um. Uns demoravam uns segundos, outros demoravam minutos e nada era certinho. E voltando para aquela questão dos lutadores que ficavam ali do lado de fora, gente, por que cada lutador que entrava fazia os spots dele, mas ele poderia ser eliminado em um determinado momento da luta? Por que a gente fez uma luta que ela só termina com um pinfall ou uma submission? Por que enquanto um lutador não entra, ele pode ser eliminado a qualquer momento e beleza, vai pra casa. Entrou mais um, foi eliminado, vai pra casa. Entrou outro, perdeu, vai pra casa. Ao invés de deixar todo mundo ali no ringue, em volta do ringue, e esperar o momento dele entrar, fazer o spot e sair. Entrou no ringue, fez o spot, saiu. E cara, isso ficou bastante feio. Pra quem tava vendo ali na televisão, você percebia alguns desses momentos, aí você imagina também as pessoas que estão ali na arena naquela noite, fica vendo um monte de gente ali deitada no ringue, só esperando o momento dela entrar, fazer o spot, sair e ficar deitada ali novamente. Eu acho isso muito feio. Se você não quer fazer tipo a Royal Rumble para não ficar parecido com a Royal Rumble na WWE, você pode fazer com pinfall ou submission. Ele sofreu uma dessas duas coisas, beleza, ele vai para casa. Não tem necessidade dele continuar ali no ringue. Eu achei a execução dessa luta terrível e eu espero que a AEW no ano que vem faça diferente. Agora, possíveis candidatos a vencedor dessa luta. Gente, o único candidato aí realmente que todo mundo tava falando que poderia vencer era o MJF. Se você olhar para outros lutadores, você fala assim,
esse aqui eu não boto muita fé não, esse aqui também eu não boto muita fé não, esse aqui também eu não boto muita fé. Você olha pra todos esses lutadores e você não vê ali alguém que realmente possa disputar um cinturão mundial, a não ser pelo MJF. Então é aquilo, o vencedor foi muito previsível e agora o MJF tem um contrato na mão pra ele usar a hora que ele bem entender pelo título mundial. E nessa parte isso pra mim é um grande joinha. MJF é o vencedor da Gauntlet Match. Agora, meus amigos, nós vamos para a próxima luta da noite, e essa luta é pelo cinturão da TNT, uma Fatal 4-Way entre Dustin Rhodes, Daniel Garcia, Kyle Fletcher e Sammy Guevara. Mas peraí, Gui, você nas suas apostas não falou que a luta seria entre Kyle Fletcher contra Adam Cole, que era o campeão da TNT, e ele que deveria defender o seu cinturão contra o Kyle Fletcher? Peraí, o que aconteceu? Calma, pequeno gafanhoto, calma que eu vou te explicar. Bom, quando o evento começou, a gente recebeu uma notícia que o Adam Cole não poderia defender o seu cinturão porque não foi liberado pelos médicos. Então, o título ficou vago para ser defendido entre esses 4 lutadores. E agora você me pergunta, o que o Dustin Rhodes está fazendo aí? O que o Sammy Guevara está fazendo aí? Eu até entendo o Daniel Garcia, porque ele é um ex-campeão. E o Kyle Fletcher é o #1 contender. Agora, Dustin Rhodes e Sammy Guevara, eu não faço a mínima ideia como eles foram parar aí. Mas enfim, antes da luta nós vimos aí Adam Cole juntamente com Roderick Strong e Kyle O'Reilly vindo ali até o ringue pro Adam Cole meio que deixar o cinturão ali e meio que falando com os fãs com um tom de despedida, e logo depois ele se emocionou e acabou chorando. E apesar do Adam Cole ser aquele cara que tá sempre se machucando e fazendo aí cirurgias e voltando novamente, se machucando, fazendo cirurgia, voltando novamente, em nenhum momento, nas notícias que saíram, falou que ele estava machucado, mas ele não foi liberado pelos médicos. Vou repetir, gente, ele não foi liberado pelos médicos, ele não se machucou. Então, isso aí, o que está acontecendo com o Adam Cole, pode ser alguma coisa muito mais séria do que a gente estava prevendo. E infelizmente eu vi bastante gente comentando na internet que o Adam Cole tem ossos de vidro, o Adam Cole sempre se machuca, e realmente, gente, ele é um cara que parece que ele não serve mais pra luta livre, porque ele tá sempre se machucando, ele sempre fica de fora, ele sempre se machuca de algum jeito e fica aí bastante tempo de fora, mas dessa vez parece ser uma coisa completamente diferente. Então eu não vou ficar cagando na cabeça do cara, eu não vou ficar fazendo aí teorias da conspiração em cima dessa situação, mas parece que o que está acontecendo com ele é uma coisa bastante séria. Então você imagina, principalmente ele, a cabeça do lutador, você meio que está sendo retirado de uma coisa que você gosta de fazer, que você ama fazer, aí vem uma pessoa de fora e fala, bom, você não pode mais fazer isso. Então você fica imaginando a cabeça do cara. O cara, desde os 9 anos, 9 ou 7 anos, pelo menos que ele falou aí na promo dele, acho que foi 9 anos, que ele tinha um sonho de se tornar lutador de luta livre. Ele conseguiu esse sonho, ele foi um dos melhores lutadores do mundo durante bastante tempo, principalmente na época do NXT Preto e Dourado, é a época que ele tava ali no auge dele, junto com Undisputed Era, pô, que na minha opinião era um dos melhores grupos ali durante bastante tempo na WWE, não só do NXT. Aí quando ele foi pra AEW, aconteceu o que aconteceu, mas enfim. E é muito triste essa situação, eu realmente não gosto de ver nenhum lutador se machucar, de ser aí ceifado daquilo que ama. Mas infelizmente, gente, por tudo que tá acontecendo na carreira do Adam Cole, e sinceramente eu acho muito difícil para que ele volte novamente no ringue e volte a competir. Eu, sinceramente, se fosse o Tony Khan, ofereceria ele a um contrato ali de um manager ou de um cara que trabalha ali nos bastidores, mas pelo que ele estava demonstrando e o rosto dele parece ser uma coisa muito séria e parece que realmente ele não vai voltar mais. Para quem viu esse momento, percebeu que esse momento foi um momento muito emotivo, você via inúmeras pessoas chorando ali no público. E logo após isso, ele pegou o cinturão, beijou o cinturão, deixou ele no centro do ringue e já estava sendo anunciada que a próxima luta ia acontecer. E quando ele estava subindo ali pela rampa, o Daniel Garcia foi o primeiro competidor a entrar. Eles se abraçaram ali durante um tempo e com certeza o Daniel Garcia deve ter falado algumas coisas bastante legais para ele e torce para a recuperação dele, mas enfim. A próxima luta começou logo em seguida, com Dustin Rhodes, Daniel Garcia, Kyle Fletcher e Sammy Guevara. E eu, sinceramente, eu vou parecer aqui um pouco frio,
mas eu não colocaria o Adam Cole pra ter falado antes dessa luta, porque você pegou a energia do pay-per-view, você jogou lá pra baixo, e quando os lutadores saíram pra poder entrar no ringue, pra poder começar essa luta, a energia da arena tava bastante fúnebre. E ao decorrer da luta, o público em muitos, mas muitos poucos momentos interagiu. Boa parte da luta eles estavam sentados, não interagiam em nenhum momento, e o público estava bastante morto e jogou a aura da luta completamente para baixo. Isso aí não fez nenhum favor pro cinturão da TNT, que tá praticamente jogado no lixo. O trabalho no ringue desses lutadores foi bem abaixo do esperado. Tivemos aí alguns conflitos entre Dustin Rhodes e Sammy Guevara, que são uma dupla aí na Ring of Honor, que são os campeões de tag team da Ring of Honor. O público meio que não tava dando nem um pio, talvez devido aí à falta da história no início e o futuro incerto de Adam Cole. Tinha alguns momentos que a luta ela dava uma aquecida, mas depois ela caía de novo, aí ela dava uma aquecida, depois ela caía de novo, mas boa parte foi bem fria. E no final, para o choque de todos naquela arena, inclusive o meu, Dustin Rhodes acabou vencendo e se tornando o campeão da TNT. E esse resultado eu falo pra vocês aqui que teve muita, mas muita divisão nas redes sociais. E eu meio que também fiquei bastante dividido e eu vou explicar pra vocês. Bom, primeiro, a gente sabe que esse momento foi aquele momento feel good moment do pay-per-view, a mesma coisa que aconteceu no All In de Londres, quando a Saraya venceu o cinturão feminino da IW, ali do lado da família dela, diante ali do público dela ali no Reino Unido. E nesse caso do Dustin Rhodes foi a mesmíssima coisa. Eu não sei se o Tony Khan ele achou uma boa ideia fazer esse momento logo após aí do anúncio do Adam Cole. Eu fiquei um pouco dividido realmente, não vou mentir pra vocês. Eu tinha 100% de certeza que o Kyle Fletcher ia ser o campeão. Aí do nada, eles entregaram esse cinturão para o Dustin Rhodes. Eu fiquei pensando, mas peraí, por quê? Por quê? Eu não sei se eles tentaram ali replicar o mesmo momento que o Cody Rhodes teve na WrestleMania, dessa forma que agora eles fizeram com o Dustin Rhodes no All In, mas em relação ao Cody Rhodes, o Cody meio que estava buscando aquele cinturão bastante tempo. Ele meio que estava encerrando a história dele, buscando um cinturão que o pai dele havia conquistado, entre aspas, e depois, na WrestleMania 40, finalmente ele conseguiu vencer esse cinturão, finalizando aquela história do Cody Rhodes. Ou seja, existia uma grande história por trás. Aí você me pergunta, Gui, mas então você tá falando que não tem história com o Dusty Rhodes e o cinturão da TNT? Claro que não. Pô, você para pra ver. A luta inicial era Kyle Fletcher contra Adam Cole. Aí aconteceu essa situação com Adam Cole. Aí você imagina, o Dustin Rhodes tá lá no hotel dele, tomando um café, comendo, sei lá, um donut. Ali o Tony Khan liga pra ele e fala, olha, bom, o Adam Cole não vai poder competir, o cinturão tá vago, você vai ser introduzido na luta e você vai vencer. Aí você imagina ele, tá bom, bacana, ó, pô, você é campeão da TNT. Pegou, desligou o telefone e continuou bebendo o café dele. Beleza, essa foi a história do Dustin Rhodes com o cinturão da TNT. E tentaram forçar de uma forma bem forçada essa vitória aí do Dustin Rhodes com o cinturão da TNT, ele chorando no cinturão. Aí eu fiquei pensando, falei, gente, olha só, ele tá no final da carreira dele. Ele já disse, deixou bem claro que gostaria de uma vez disputar o cinturão mundial da IW. Aí vocês imaginam, se ele disputar esse cinturão, e vamos falar aqui que talvez ele vença esse cinturão daqui pra frente. Beleza, ele ganhou esse cinturão. Ele vai fazer a mesma coisa que ele fez agora com o cinturão da TNT, ele vai ficar chorando em cima do cinturão. Pô, ia fazer muito mais sentido ele ganhando o cinturão máximo da empresa e tendo esse feel good moment verdadeiro em cima do cinturão máximo da empresa. E não em cima do cinturão da TNT. Então assim, gente, pra mim, essas lágrimas, essa emoção, essa situação toda que fizeram em cima do Dustin Rhodes ganhar o cinturão da TNT pareceu pra mim bastante fake. E pra mim a única coisa que vai justificar o Dustin Rhodes ter vencido esse cinturão é que o Kyle Fletcher vai vencer o Dustin Rhodes de uma forma arrebatadora. E é aquilo, gente, o Kyle Fletcher vai vencer esse cinturão uma hora ou outra. E eu não creio que o Dustin Rhodes vai carregar esse cinturão durante muito tempo. Pode demorar aí, sei lá, uma semana, 2 semanas no máximo. Não acredito que ele dure bastante tempo com esse cinturão. E vai ser exatamente a mesma coisa da Saraya ter vencido o cinturão feminino da AEW. Vai ser exatamente o que vai acontecer com o Dustin Rhodes. Ele vai carregar esse cinturão,
ele vai dropar pro Kyle Fletcher e vida que segue. E agora a próxima luta da noite é uma luta de duplas. Essa luta é entre Swerve Strickland e Will Ospreay contra os Young Bucks. E lembrando que a estipulação adicionada nessa luta era a seguinte: se os Young Bucks vencerem, Swerve Strickland e Will Ospreay não vão poder disputar o cinturão mundial da IW durante um ano. Já se os Young Bucks perderem, eles serão removidos do cargo de vice-presidentes executivos da IW. E bom, gente, antes da gente ir pra luta, eu tenho que falar aqui das entradas desses lutadores que me chamou bastante atenção algumas coisas. Primeiro, é a entrada do Will Ospreay. Todo mundo sabe que eu sou aí um grande paga-pau de Assassin's Creed. Eu tenho tatuagem, eu tenho um chaveiro aqui no meu molho de chaves, eu tenho os jogos de Assassin's Creed, eu praticamente aí platinei todos os jogos, tirando o Assassin's Creed Shadows, que não vai demorar muito, eu vou acabar platinando também. Então assim, eu sou um grande paga-pau de Assassin's Creed. E quando eu vi aquela entrada ali do Assassin's Creed, na entrada do Will Ospreay, ele já fez essa entrada. Ah, beleza, já fez essa entrada no ano passado, isso já aconteceu, ele já fez isso no All-In, se repetiu, gente, não importa. Pra mim, se passar 10 vezes Assassin's Creed na tela da IW, eu vou acabar assistindo. Então assim, pra mim foi bastante legal, gosto muito. E em relação à entrada do Swerve Strickland, gente, vocês lembram da JoJo na WWE, a viúva do Bray Wyatt? Então, ela fez ali o debut dela na IW cantando o tema de entrada nas independentes das indies do Swerve Strickland. Para você que não sabia por que a JoJo estava cantando essa música aí na entrada do Swerve Strickland, que era conhecido anteriormente por Shane Strickland nas independentes, ele usava essa música, exatamente essa música aí que a JoJo estava tocando. Muitos de vocês não sabiam, eu também não sabia, eu tive que pesquisar, porque infelizmente os comentaristas da IW não elucidaram a gente, não meio que explicaram pra gente por que a JoJo estava tocando essa música. Agora, o ponto baixo dessas entradas foi essa entrada dos Young Bucks, que, meu Deus do céu, que entrada ruim. Demorou milênios, mas demorou séculos, demorou uma eternidade para eles poderem chegar no ringue. Eu simplesmente não estava aguentando mais. Eu fui no banheiro, eu fui na cozinha comer alguma coisa, quando eu voltei, ainda tava na entrada deles. Então por isso que eu precisei pontuar esse momento aqui, que pra mim foi um dos pontos baixos da noite. Agora, de ponto baixo, essa luta não teve nada. Eu falo pra vocês que essa luta, juntamente com o Main Event, foi as melhores da noite. Além dos altos riscos envolvidos aí nessa luta, havia também aí uma história poderosa por trás, gente. A ideia de que dois lutadores individuais de elite na IW poderiam ir superar a química e a experiência de uma dupla consagrada como aos Young Bucks. Era uma narrativa simples, gente, porém foi brilhantemente construída. E eu falo pra vocês que é curiosamente pouco explorada aí no mundo da luta livre, apesar de fazer todo sentido. O Will Ospreay e o Swerve Strickland, eles não estavam apenas tentando vencer uma luta, eles estavam tentando provar que pertenciam a um novo patamar como equipe. E para isso tiveram que se esforçar como nunca antes. Isso acabou ficando evidente a cada momento desse combate. Mesmo sendo castigados ali bastante pelos Young Bucks e exaustos, aparentemente até no limite, os dois aí se recusaram a cair diante dos Young Bucks. E olha, o desempenho no ringue foi simplesmente coisa de outro planeta. Com certeza o candidato aí à luta do ano. Foi uma verdadeira aula de excelência atlética e criatividade coreografada no limite de toda essa brutalidade entre eles. E olha, por incrível que pareça, essa química entre Will Ospreay e Swerve Strickland parecia ter sido aí construída ao longo dos anos e não das semanas. E eles acabaram encontrando uma brecha perfeita para selar essa vitória, uma combinação brutal de Hidden Blade com um House Call, que explodiu a arena em aplausos com a vitória de ambos. E graças a Deus os Young Bucks não venceram, porque você fica imaginando aí o Will Ospreay e o Swerve Strickland sem disputar o cinturão mundial da IW durante um ano, com o Hangman Page sendo o campeão. E ainda bem que isso não aconteceu, então daqui pra frente, provavelmente, a gente vai ter lutas do Hangman Page contra o Will Ospreay, o Swerve Strickland, que é claro que isso vai rolar. E a vitória desses dois foi mais do que certa, ela foi necessária. Então é isso, galera. Ótimo combate e os vencedores corretos. E agora nós vamos para o Casino Gauntlet Match feminino. E a vencedora dessa luta vai receber uma futura chance pelo cinturão mundial feminino da IW. E assim, galera, praticamente essa luta do Casino Gauntlet Match feminino
foi aí um copia e cola do masculino, tirando que foi também bem pior. As únicas nessa luta que eu percebi que poderiam ter uma chance aí de vencer era a Athena, a Willow Nightingale, a Kris Statlander e talvez ali a Megan Bayne. E essa luta também teve os mesmos erros do masculino, com aqueles sleeping spots do lado de fora e a questão dos tempos das entradas das mulheres. Fora também que eu não entendi por que algumas mulheres não estavam nessa luta, tipo a Deonna Purrazzo, a Serena Deeb, a Nyla Rose, a Riho e, é claro, a gente também nem ia escutar o nome da Britt Baker. Outras lutadoras que também ficaram de fora, mas apareceram na luta, que foi a Anna Jay, a Sky Blue, e talvez uma coisa que tenha me confortado bastante assistindo essa luta foi a Tay Melo ter participado. E pra gente, os brasileiros, é uma coisa muito bacana ver a nossa bandeira ali sendo fincada no maior evento do ano da AEW. Pra quem não sabe, ela já participou de uma WrestleMania e agora tá participando do All In. Ou seja, isso aí pra nós brasileiros é um motivo de orgulho. E a vitória da Athena pra mim foi uma ótima escolha, foi simplesmente excelente. E eu espero que daqui pra frente a AEW consiga ver o valor que ela tem e não fique escondendo ela ali na Ring of Honor pra sempre. E independentemente de quem for a campeã feminina, se for a Mercedes Moné ou se for a Toni Storm daqui pra frente, a Athena com certeza vai mostrar serviço. Então, pra mim, foi uma escolha mais do que acertada. E agora, meus amigos, nós vamos para a Three-Way Tag Team Match pelos cinturões mundiais de Tag Team da AEW. O Hurt Syndicate, os campeões, o time de Bobby Lashley e Shelton Benjamin, vão definir os seus cinturões contra o time Jet Speed, Kevin Knight e Speedball Mike Bailey, e o Patriarcado, o time de Christian Cage e Nick Wayne. E assim, gente, pelo menos na minha opinião, essa luta ela foi longa demais, ela foi mais do que ela deveria. E em um pay-per-view com 1 milhão de lutas que a AEW costuma fazer, o público estava bastante cansado e não parecia interessado. E eu não sei se existe alguma pessoa que tenha apostado aí no Patriarcado ou no Jet Speed para se tornarem campeões de tag team, até porque o Hurt Business meio que tá dominando tudo e até uma divisão que não existe. E se vocês não colocarem ali uma tag team contra o Hurt Business, que você fale, ó, bom, essa tag team pode vencer eles. Cara, eles não vão perder esses cinturões tão cedo. E o Patriarcado só foi colocado nessa luta por causa do final que todo mundo já conhece. E o Jet Speed, coitados, pô, os caras claro que não vão ser uma ameaça real pro Hurt Syndicate. Se você olhar o Bobby Lashley, não, eu quero que vocês sejam sinceros aí comigo. Olha o Bobby Lashley, olha o tamanho do Bobby Lashley. O cara tem músculos nos músculos. Aí do outro lado tem um cara que se veste de Karate Kid, de Cobra Kai. Quem você acha que vai sair com a vitória no final do dia? E aquilo, no final do dia, nenhum desses times foi uma ameaça para o Hurt Syndicate. E é claro, eles acabaram vencendo e retendo os cinturões. E essa luta pra mim, ela foi bastante ok, ela fez o que ela tinha que fazer. E embora a estrutura dessa luta tenha sido um pouco confusa e desconecta em alguns momentos, o time dominante acabou saindo com a vitória e pra mim é isso que importa. Após a luta nós vimos Nick Wayne e o Patriarcado meio que se virando contra Christian Cage e deixando o ex-líder do Patriarcado completamente indefeso ali no ringue. Foi então que nós ouvimos a música de ninguém mais, ninguém menos que Cope, que apareceu para fazer o save do seu antigo parceiro Christian Cage. E uma coisa que eu não sei se vocês perceberam que eu dei risada, eu ri alto, foi quando o Christian Cage ele estava ali pronto para ter a sua cabeça arrebentada pelo Nick Wayne e pelo Kip Sabian. E o Cope tava ali curtindo com a galera, fazendo festa ali com a galera, com a sua música, demorando 1 milhão de anos para entrar. Eu tava rindo, eu falei assim, cara, você vai entrar para ajudar o seu amigo ou não? Esse momento aí eu achei bem ridículo, mas o que veio depois valeu a pena. Ele meio que espantou todos que estavam ali no ringue tentando fazer um mal ali pro Christian Cage. Ele pegou no microfone, ele levantou o Christian Cage e ao invés de fazer a mesma coisa que o Christian fez com ele há uns meses atrás, que falou go fuck yourself, ele falou go find yourself. E agora com certeza nas próximas semanas a gente vai continuar com essa história da reunião do Christian e do Edge. Provavelmente culminando aí numa luta de tag team match no All Out entre o FTR contra o Cope e o Christian. E agora nós vamos para a próxima luta da noite, e essa luta é pelo cinturão mundial feminino da AEW. A campeã Timeless Toni Storm vai definir o seu cinturão contra a desafiante Mercedes Moné. E mais uma luta aí que teve entradas bastante legais, tanto da Toni Storm quanto da Mercedes Moné. A Mercedes Moné apareceu ali em cima de um carro, meio que carregando ali um roupão
com o nome de todas as lutadoras que ela meio que enterrou no roster. E a Toni Storm, que parece estar cada vez mais inserida nesse personagem dela. E parece que a cada momento, a cada pay-per-view, a cada show, esse personagem da Toni Storm tem ficado ainda mais perfeito. E se você não gosta desse personagem, provavelmente você deve ser lelé da cuca. Toni Storm e Mercedes Moné tiveram em uma batalha muito, mas muito árdua, que pareceu uma luta muito real e autêntica. O trabalho que essas mulheres fizeram no ringue foi simplesmente impecável, nível internacional, com Mercedes Moné trazendo a sua psicologia de alto nível para a disputa, com um trabalho de personagem e carisma gigantescos de Toni Storm. E elas se deram muito bem no ringue, a química das duas foi impressionante, acertando tanto uma quanto outra com grandes movimentos e finalizando aí de uma forma bem dolorosa. No final nós vemos Toni Storm acertando Mercedes Moné com Storm Zero de cima da corda, que foi uma coisa impressionante. Eu até achei por um momento ali que a Mercedes Moné realmente tinha se machucado, mas ela estava vendendo o golpe e vendeu de um jeito maravilhoso. Sendo assim, Toni Storm acabou se tornando a primeira mulher na AEW a derrotar Mercedes Moné desde a sua estreia. E é claro, foi algo grandioso tanto para ela quanto para os fãs. E pra ser sincero, eu não achei que a Toni Storm ia sair do All-In com a vitória. Todo mundo tava falando que a Mercedes Moné é claro que ia vencer esse cinturão e adicionando mais um cinturão para a sua coleção. Mas graças ao bom pai, que iluminou a cabeça de Tony Khan, ele acabou tomando a decisão correta. Sendo assim, Timeless Toni Storm vence a luta e continua como campeã feminina da AEW. Agora vamos para a próxima luta da noite, e essa luta é um winner takes all, ou seja, o vencedor leva tudo. E essa luta vai unificar o cinturão continental e o cinturão internacional, transformando no novo AEW Unified Championship. Kazuchika Okada, o campeão continental, vai enfrentar Kenny Omega, o campeão internacional. Então, gente, vamos lá. Muita gente achou que essa luta ia ser uma luta na pegada da New Japan Pro Wrestling, com aquela luta de 1 hora, com os dois se degladiando, se matando e fazendo aquelas lutas 5, 6, 10 estrelas, mas não chegou nem perto. E eu falo pra vocês que não precisava ser nessa pegada da New Japan Pro Wrestling. Eles estão em outra empresa, é uma outra pegada, é um nível diferente. E eles não precisam fazer o mesmo estilo de luta que eles faziam na New Japan Pro Wrestling. Aí você pergunta pra mim, Gui, então você achou essa luta ruim? Eu falo, não, gente, essa luta não foi ruim, essa luta foi ótima. Mas não foi na mesma pegada das lutas da New Japan Pro Wrestling. Tanto o Kazuchika Okada quanto o Kenny Omega estão em outro momento da carreira deles. E é claro, eles também estão mais velhos. E sim, é claro que eu gostaria de ver uma luta 5, 6, 10 estrelas. Mas é desse jeito que funciona. Nem sempre é do jeito que a gente quer. E como eu falei pra vocês, foi do mesmo nível daqueles clássicos de Kenny Omega e Kazuchika Okada que eles fizeram no passado? Claro que não. Mas eles sim tiveram uma atuação ótima e, é claro, de alto nível. E graças a Deus o público estava animado o tempo todo, mesmo nos momentos mais lentos e metódicos da luta. Teve um momento que a luta ela deu uma acelerada, com algumas sequências clássicas de Okada e Omega, incluindo alguns minutos finais imprevisíveis. E os momentos que o Don Callis tentou interferir na luta, eu falo com vocês que foi bastante irritante, mas que acabaram contribuindo para a história mais ampla que os dois contaram na preparação. No final nós vimos um resultado que praticamente eu acho que quase ninguém previa, que foi a vitória de Okada. Sendo assim, ele acabou se coroando o primeiro campeão unificado da AEW. Agora eu tô curioso para saber quais serão os próximos oponentes de Okada e se a AEW vai tratar esse novo cinturão como um cinturão realmente importante dentro da empresa. Bom, dito isso, Kazuchika Okada é o novo campeão unificado da AEW. E agora, meu povo, nós vamos para o main event da noite. E essa luta é uma Texas Death Match pelo cinturão mundial da AEW. O campeão Jon Moxley vai defender o seu cinturão contra o desafiante Hangman Adam Page. E bom, gente, uma luta com esse tipo de violência provavelmente não vai agradar todos os fãs. Digamos que a luta mal tinha começado e os dois já estavam sangrando. Eu não consegui nem ir ao banheiro direito. Quando eu voltei, os dois já estavam sangrando. No entanto, é inegável o espetáculo que a gente acabou de receber aqui.
Hangman Page e Jon Moxley entregaram pra gente um inferno sangrento em uma luta repleta de psicologia no ringue, narrativa e muito, mas muito sangue. E essa Texas Death Match, eles utilizaram tudo o que você pode imaginar. Teve um momento ali da luta que o Jon Moxley ele pegou aquele vidro, jogou ali no ringue e meio que arrastou o Hangman Page, as costas do Hangman Page naquele vidro que, nossa, sério, pode ser vidro de verdade, pode não ser, aquilo dói, aquilo machuca e com certeza você não ia querer estar ali. Teve alguns momentos também que a luta acabou sofrendo com a questão do overbooking, que foi o excesso de pessoas interferindo. E outro ponto bastante interessante que vale a pena a gente destacar nesse vídeo é a questão da Marina Shafir. A gente sabe muito bem que ela não é boa no ringue, ela não é boa no microfone, mas parece que o Jon Moxley e a AEW conseguiram aí o papel perfeito para ela, servindo aí como braço esquerdo e direito do Jon Moxley, sempre ajudando o Jon Moxley no momento que ele precisa. E eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas lembra bastante a Chyna, quando ela era a Enforcer, aquele músculo do D-Generation X na Attitude Era. Ela fazia exatamente o que a Marina Shafir tá fazendo. E pelo menos na minha opinião, esse papel da Marina Shafir, que ela tá envolvida, é um papel perfeito para ela. E eu espero que continue assim, se o grupo Death Riders realmente continuar. Teve um momento da luta quando os Death Riders resolveram interferir. Nós vimos ali um vídeo do Darby Allin, quando ele estava escalando o Monte Everest e simplesmente ele fez o vídeo e sumiu. Logo após nós vimos um homem mascarado ali entrando no ringue com uma máscara do lutador Blue Panther, que no final nós percebemos que era o Bryan Danielson. Dali em diante muitos lutadores interferiram na luta e um dos que chamou a atenção foi o retorno de Darby Allin, que demorou milênios para poder descer daquela corda do topo da arena. Tanto o Bryan Danielson quanto o Darby Allin ajudaram aí o Hangman Page contra os Death Riders, mas depois de um tempo eles desapareceram. Nós vimos também o Will Ospreay tentando ajudar, mas ele foi tirado do jogo pelos Death Riders. Chegou um momento que o Swerve Strickland ali tentou também ajudar e ele apareceu com uma corrente. Ele olhou na cara do Hangman Page e todo mundo achou que ele poderia atacar o Hangman Page, meio que tirando essa oportunidade dele. Mas não foi isso que aconteceu. Ele pegou essa corrente e entregou para o Hangman Page poder usar contra o Jon Moxley. Aí meio que o Swerve Strickland olhou para o Hangman Page, deu uma risadinha e meio que foi aquela risadinha tipo, eu te odeio, mas nessa eu tô contigo. O Jon Moxley até tentou ali acabar com o Hangman Page com uma cama que tinha vários pregos. Quando ele tirou aquilo, eu falei, meu Deus do céu, o Jon Moxley vai ser atirado nessa cama de pregos de novo e aquilo vai ficar preso ali nas costas dele. Eu falei, espero que isso não aconteça. E é claro, aquela cama ali foi utilizada, mas não foi tão ruim quanto eu imaginava. No final nós vimos Jon Moxley pedindo para a Marina Shafir buscar aquela maleta que tinha dentro da maleta ali o cinturão mundial da AEW e falando, bom, se o Hangman Page quer ver o cinturão, eu vou espancar ele com esse cinturão. Então pediu pra Marina Shafir buscar esse cinturão que tava ali do lado ali da mesa dos comentaristas. Quando ela foi buscar, ela esticou o braço dela e meio que foi presa numa algema por causa do Prince Nana. Ela acabou ficando presa e não pôde fazer mais nada pra poder ajudar o Jon Moxley. E apesar de eu achar que essa luta poderia ter terminado com o Buckshot Lariat em Jon Moxley, ela terminou até de um jeito bastante legal. E é claro, simbólico para o Hangman Page, afinal de contas ele é o Hangman, ou seja, o enforcado, e foi exatamente isso que ele fez. Ele pegou a corrente, passou ali na garganta do Jon Moxley, jogou ele pro lado de fora do ringue e tentou enforcar o Jon Moxley. Cara, a cara que o Jon Moxley fez, que ele tava tentando ali, aquele momento que tenta entrar o ar e o ar não entra, parece que ele tá ali pedindo arrego, misericórdia. Cara, aquilo foi sensacional. O trabalho de corpo do Jon Moxley foi excelente. Sendo assim, ele acabou desistindo da luta e finalmente o reinado de Jon Moxley e dos Death Riders acabou na AEW. E a plateia ela tava pegando fogo do início ao fim, encarando isso como o início de uma nova era para a AEW, com o Hangman Page se destacando em um momento de tirar o fôlego dentro da empresa e nesse main event. Após a luta, foi entregue para Hangman Page aquela maleta que continha o cinturão mundial da AEW, e eu achei bastante legal
E ele acabou se enrolando ali no início, mas que na hora que ele conseguiu abrir aquela maleta, ele deu uma respirada, fechou os olhos, abriu a maleta e agora finalmente conseguiu retirar o cinturão e mostrar aquele cinturão que estava sendo escondido durante meses do público. Sendo assim, ele ergueu o cinturão e aquela imagem dele erguendo o cinturão para o público ver, meio que deu a entender que estamos numa nova era dentro da All Elite Wrestling. Então, galera, agora eu quero saber de você. O que você achou desse pay-per-view? Você curtiu? Você assistiu esse pay-per-view inteiro? Você achou esse pay-per-view muito longo? Ou você achou ok? Não esqueça de deixar a sua opinião aqui sobre o pay-per-view nos comentários. Então é isso, galera. Chegamos no final do nosso vídeo. Então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!